Boa noite, Suelen, tudo bem? Trazer aqui um pouquinho porque tive uns probleminhas técnicos aqui. Tá dando pra me ouvir, Suelen? Manda um ok pra eu saber, pra eu ter uma noção de como que tá o som aqui onde eu tô. Tá dando pra ouvir certinho? O som tá bom? Hoje nós vamos falar aí sobre as estratégias, né, para promover saúde mental para adolescentes em meio a essa nova metodologia virtual, né? Acredito que está sendo um desafio para os professores e então a gente tem que pensar em estratégias para os adolescentes. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, mas porque hoje eu queria falar especificamente para quem trabalha com adolescentes. A gente está tendo uma demanda muito grande no consultório de adolescentes com depressão, né? O que a gente sempre teve, casos de tentativa de suicídio, e tudo mais. Só que no meio desse quadro de pandemia, as situações agravaram demais, né? Então a gente está aí meio que em alerta em relação aos adolescentes. Lógico que acabei de comentar com uma pessoa que eu acredito que os que estejam sofrendo mais, né, em relação a ter dificuldades com essa nova metodologia online de ensino, são as crianças menores, porque é tudo muito novo e tudo menos lúdico do que antes, né? Porém, quando se trata de saúde mental, a gente tem que prestar atenção mais nos adolescentes, porque acaba agravando aquelas situações que a gente já tinha, né? Aquelas situações que a gente já estava lidando nesse universo aí dos adolescentes. Minha irmã acabou de entrar, Franciele, do Cantinho Arce da Fran. Quem gosta aí de mimar os pequenos, dá uma olhadinha no perfil dela depois, tem muita coisa bacana. Lá no meu consultório, cheio de coisas que ela faz. Clínica Saúde 10. Sejam bem-vindos. E aí, então, por conta disso, dessa preocupação, eu preciso que os professores, que aquelas pessoas, até coloquei no post, né? Evangelizadores de adolescentes, porque como eu conheço muitos evangelizadores, eu tenho contato não só da Igreja Católica, de diversas igrejas, né? Os evangelizadores, eles são aqueles que estão mediando também o nosso trabalho de alguma forma, né? Então, todos que têm contato com adolescentes nesse momento, a gente precisa trabalhar juntos. Os profissionais da área de saúde, assim como os profissionais da área de educação, precisam mais do que nunca trabalhar em equipe nesse momento para a gente dar conta, né? Para a gente conseguir facilitar esse processo de adequação, de adaptação das crianças e dos adolescentes. E aí eu me preocupo bastante com essas situações que têm agravado aí. É, Agravados quadros que os adolescentes já vinham apresentando, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender que a gente fala de um ideal de equilíbrio. Né? Lógico que a gente não está em equilíbrio o tempo todo, porque a nossa vida, de modo geral, ela é instável. Né? Todo mundo fala que a vida é feita de altos e baixos, e realmente o nosso equilíbrio emocional ele não é constante. Né? Então, quando a gente fala de promover saúde mental, a gente tem que pensar de que a gente tem que favorecer para que os indivíduos, no caso aqui os adolescentes, né, que a gente está falando sobre eles, a gente tem que favorecer o ambiente para que esses adolescentes eles tenham minimamente um equilíbrio emocional no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, né? E aí a gente tem que pensar nesse contexto também. Essa pandemia ela gerou uma certa bagunça, né? Tava tudo, a gente tem tudo muito planejado, a gente tem todo um caminho a seguir, né? Se você vai para um lugar, você já tem um caminho na cabeça. Se alguém te fala assim, olha, aquela rua que você vai para o seu trabalho está interditada, você tem que parar e pensar, e agora, por onde que eu vou? Né? Que percurso que eu vou fazer? E é justamente isso que essa pandemia fez conosco, né? Ela fez a gente parar e pensar, e agora? O que eu vou fazer com os meus projetos? Em que caminho que eu vou trilhar aí? E, e para os adolescentes, isso teve um peso maior, porque o adolescente,
de modo geral, ele tem uma necessidade de grupo, ele tem uma necessidade de buscar sua identidade fora de casa, fora da família. E aí essa pandemia veio e proporcionou justamente o contrário, fez com que o adolescente olhasse justo para a família e tentasse buscar sua identidade em meio a isso. Né? Então, por isso que eu acredito que seja mais difícil para essa faixa etária agora, para os adolescentes. Né? Então, vocês que são professores, que trabalham com adolescentes, existem métodos sim para favorecer esse equilíbrio emocional. E a gente escuta muito assim, adolescente é muito difícil, não dá para entender adolescente. E na verdade é o contrário. Na verdade, é a gente que não sabe falar a linguagem do adolescente. Se você for pensar, por exemplo, Suelen, você dá aula para crianças pequenininhas também, não dá? Eu acredito que a sua comunicação com as crianças menores, ela é o jeito. Quando a gente tenta falar com um bebezinho, né, que a gente vai pegar um bebê no colo, a gente fala tudo no diminutivo, a gente fala com voz de criança, porque a gente acha que o bebê vai entender. Quando você tá falando com uma criança muito pequenininha, você vê um cachorro passando na rua, a gente não tem o costume de falar para a criança, olha o cachorro passando. A gente fala, olha o uau, uau, não é? Porque elas entendem de uma forma mais simples, mais simplificada. E com adolescentes também a gente tem que usar uma linguagem própria para eles. E a gente se esquece disso, a gente acha que só criança que precisa, né? Então a gente acha que só criança que precisa de uma linguagem diferente. Não é adolescente também, a gente tem que aprender a falar a linguagem deles. O adolescente ele tem necessidade de ser compreendido, ele tem necessidade de ser ouvido, não tanto de ouvir, viu? É, às vezes os pais dão um conselho demais para os adolescentes, ficam falando, 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 e ainda depois falam assim: meu filho não me escuta, faz tudo o contrário do que eu oriento, porque o adolescente tem necessidade de ser ouvido, ouvido. Não adianta a gente ficar o dia inteiro falando, falando, falando na cabeça de adolescente que não vai resolver, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. E uma vez que a gente aprende a desenvolver a comunicação própria do adolescente, fica mais fácil porque a gente desenvolve vínculo com ele. E é isso que é importante aqui. A gente aprender a falar a linguagem do adolescente para a gente criar uma espécie de vínculo com ele, tá bom? Então vamos lá. O que seria então promover saúde mental, né, para adolescente no meio dessa pandemia? Primeiro, proporcionar um espaço de escuta, né? Isso é possível, sim, numa aula por aplicativos de videoconferência, viu? A gente promove um espaço de escuta para o adolescente, vocês, professores, podem fazer isso. A gente pode promover um espaço para que o adolescente se expresse, se coloque de forma corporal, porque tem muito adolescente que assiste às aulas online com a câmera desligada, porque tem uma dificuldade muito grande com exposição. E isso aí tem a ver com autoestima, que tem a ver com outros complexos e tem a ver com coisas mais profundas. E aí, a gente também precisa proporcionar um espaço para o adolescente se colocar enquanto pessoa, mostrar a cara mesmo, mostrar quem ele é, do que ele gosta, o estilo. Adolescente tem muito essa coisa, né? O meu cabelo não tá bom, minha roupa não tá boa. Então a gente tem que proporcionar um espaço para que o adolescente se coloque de uma forma que ninguém poderá julgar naquele momento, né? A gente precisa proporcionar ao adolescente um momento de identificação, que é quando a gente lança uma coisa que atrai o adolescente. O que vocês aí que trabalham com adolescentes sabem sobre eles? Vocês sabem quais são as bandas preferidas dos adolescentes? Vocês sabem qual é o filme que está fazendo sucesso com os adolescentes? Vocês sabem qual é a marca de roupa que está fazendo sucesso com os adolescentes? Então é necessário saber isso, né? Alguns podem estar falando assim, Erin, mas eu sou professor, já faço tanta coisa, não vou ter tempo para ficar pesquisando isso, né? Vamos encarar isso como uma via de mão dupla. O adolescente, ele às vezes nem gosta de matemática, nem gosta de português, às vezes ele ama história, mas mesmo assim ele tem que estudar matemática, tem que estudar o português, tem que estudar tudo quanto é matéria, não é? Da mesma forma, eu acho que a gente pode entender isso como uma via de mão dupla. Se o meu aluno estuda aquilo que eu proporciono a ele, por que eu não posso estudar a forma de me comunicar com ele? Não é? Então, a gente precisa saber do que os adolescentes hoje gostam, em que eles investem o tempo deles, em que eles investem o dinheiro deles. A gente precisa saber onde estão os nossos adolescentes, né? E como seria isso em videoconferências? Como seria isso?
Eu gosto muito de ter contato com líderes de igreja porque eles têm um trabalho social, né? E eu tenho visto muitas pessoas de diversas igrejas fazendo trabalho para adolescente, é, trabalho online, né, no meio dessa quarentena, que já virou, sei lá, noventena, não sei. E aí eles fazem videoconferências, fazem live no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a gente vê que a linguagem é diferente, né? A expressão de quem fala no vídeo é diferente. Eles lançam desafios. Então aquilo atrai os adolescentes. Por quê? Porque é a forma como os adolescentes se comunicam, né? E como que a gente pode fazer isso numa sala de aula? Eu queria propor algumas coisas aqui. Primeiro, é, vocês sabem o que está fazendo sucesso em meio à adolescência? Se vocês não sabem, eu vou dar umas dicas para vocês, tá bom? A adolescente, no momento, gosta muito de coisas que lidam com o imaginário. Por que será que o Free Fire e o Fortnite faz tanto sucesso? Por que será? Por que será que é tão difícil tirar um adolescente do celular quando ele está jogando Free Fire? Porque ele lida com o imaginário. Pelo menos no jogo, ele está se colocando, ele está se sentindo poderoso, ele está se sentindo no controle da situação. Adolescente precisa de autonomia, por isso que eles se identificam tanto com esses jogos, né? Por que adolescente gosta tanto de série, fica nessas plataformas de séries e filmes o tempo todo? Porque lida com o imaginário, lida com o poder, com a autonomia, né? E então, isso é importante para que a gente saiba falar a mesma linguagem deles. Uma coisa que está fazendo muito sucesso são as bandas de K-pop. Para quem não conhece, são as bandas coreanas. Tem uma banda que faz muito sucesso. Eu tive que aprender sobre essa banda para falar com os meus pacientes, inclusive, que é a Now United. Ela faz muito sucesso, é uma banda que já veio no Brasil, já tem uma credibilidade muito grande. O que mais que faz sucesso em meio aos adolescentes? Os estilos de roupa, os estilos de comportamento, né? Essas blogueiras, as Tumblr Gear, tudo isso faz sucesso em meio à adolescência. Se a gente não procurar sobre o que os nossos adolescentes estão vendo, onde eles estão investindo o tempo deles, a gente não vai saber falar a mesma língua que eles. E aí vai se tornar mais difícil a comunicação. Então, como eu disse, eu quero propor para vocês que trabalham com adolescentes algumas iniciativas em que vocês podem, junto com nós, junto com os profissionais de saúde, vocês podem colaborar, vocês podem promover a saúde mental, vocês podem ser facilitadores da saúde mental. E quais desafios seriam esses? Primeiro, aos professores, eu queria propor que vocês encontrassem um material midiático para vocês associarem as matérias. Uma vez eu vi um vídeo de um professor de matemática e ele tinha muita dificuldade de que os alunos prestassem atenção e os alunos gostavam muito de funk. E aí ele pegou um funk bem popular e mudou a letra. Pegou a melodia e mudou a letra, e na letra ele colocou o conteúdo da aula de matemática. E foi muito bacana, teve uma repercussão muito grande, inclusive nas redes sociais. Então, quando a gente encontra um material midiático e a gente associa aquilo que a gente apresenta aos adolescentes, isso faz com que os adolescentes se voltem a nós, com que a atenção deles seja voltada para a gente, né? Então, por que você que é professor, você que é professora, por exemplo, não pode falar sobre um filme que está fazendo sucesso no meio da aula de história, de português, de literatura, uma música? Por que não usar esse tipo de conteúdo para dar exemplo dentro da matéria que você ensina? Por que não falar dessas coisas para promover a saúde? Eu lembro que na época da faculdade, a gente tinha que fazer um estágio sobre saúde coletiva no posto de saúde. E aí a gente resolveu fazer com adolescente, mas aí vem a questão, o que nós vamos fazer para levar os adolescentes até o posto de saúde? Porque adolescente não é um grupo que, digamos assim, que vai em busca de informação sobre saúde. E aí, na época, eu dava aula de desenho, de mangá, e eu falei,
por que não fazer uma oficina de mangá? Vamos levar esses adolescentes para o postinho de saúde e lá eu vou começar a dar aula de mangá para eles. Eu dei aula de mangá, para quem não sabe, aquele desenho japonês, e uma semana a gente tinha aula de desenho, na outra a gente assistia um filme com eles ou assistia um anime, que são esses desenhos japoneses, e nas outras, eles já iam criando os personagens deles. E depois que eles criavam os personagens, a gente falava sobre as dificuldades em saúde do adolescente. Então a gente pegou uma coisa do universo do adolescente para trazer o que a gente gostaria, né? A gente entrou no universo deles para poder falar a mesma língua que eles. Então, quando a gente pega um conteúdo midiático que os adolescentes gostam bastante, a gente consegue se comunicar mais facilmente, tá bom? Uma segunda proposta que eu acho bem bacana, na verdade é só uma ideia, eu acho que vocês professores, pessoal que trabalha com adolescente pode aprimorar, né? Pode deixar melhor ainda. Mas como eu disse, tem muitos adolescentes que assistem às aulas com a câmera desligada, porque eles têm muita dificuldade com a imagem, né? Com a autoimagem, com a autopercepção, e eles ficam muito nessa ideia do que os outros vão pensar de mim, como que eu tô estranha diante da câmera, como que eu tô estranho, e eles têm muita dificuldade com isso. Então, vocês poderiam, entre uma aula e outra, propor pequenos desafios só para descontrair. Um desses desafios, que é uma ideia muito bacana, é propor o Dia das Cores. Por exemplo, você pode lançar um desafio da matéria e você pode pedir para que os alunos estejam todos vestidos de azul na próxima aula e usem acessórios azuis, cores azuis. Na maquiagem, né, sei lá, né, vamos lançar ideias. Então, cada um vai aparecer na frente da câmera de uma forma muito individual, uma forma muito pessoal. Eles vão criar algo na cor azul. Então, seria uma forma de fazer com que esses adolescentes eles liguem a câmera e mostrem o rosto. Isso é um ganho muito grande para os adolescentes. É um ganho muito grande. Né? Então, tem aí o desafio das cores, tem outros desafios também que vocês podem fazer. Falou que é desafio, os adolescentes estão fazendo, até porque no Instagram tem muitos desafios, né? E eles fazem bastante vídeo sobre isso. Por que não utilizar as plataformas de aula online, de videoconferência para fazer esses desafios, né? Seria bem interessante, até para descontrair também, porque fica muito maçante, né? 4, 5 horas seguidas de aula fica muito maçante. E uma outra proposta, uma terceira proposta aqui. Por que não oferecer um espaço onde os alunos possam criar alguma coisa? Quando a gente cria alguma coisa, a gente a gente desenvolve a nossa autonomia, não é? Então, quando a gente coloca o adolescente para criar alguma coisa, ele se sente importante, ele se sente autônomo, ele se sente independente, sem contar que quando eu mostro uma criação minha, de alguma forma eu estou me mostrando. Então, quando o adolescente mostra uma coisa que ele fez, um desenho, um artesanato, ele está mostrando um pouco da vida dele, né? Por isso que muitos adolescentes desenham e não conseguem expor seus desenhos, porque é como se fosse parte deles. A obra faz parte do criador, é uma parte do criador, não é? Então, a gente pode promover espaços em que os adolescentes consigam criar alguma coisa. Isso também pode ser colocado dentro das aulas. Vocês, professores, podem sim criar criar desafios em que os adolescentes tenham que fazer alguma coisa. Hoje vocês vão fazer tal coisa com garrafa PET. Hoje vocês vão escrever tal coisa. Hoje vocês vão escrever uma história, criar uma história. Ou eu vou sortear um aluno aqui que vai ter que criar um jogo sobre a matéria. Olha que interessante. Você não vai fugir do tema, do seu conteúdo proposto, né, de acordo com a grade da escola, mas você vai criar algo a mais. A criatividade é extremamente importante para os alunos se sentirem mais autônomos. Então, olha só quantas coisas que a gente vai trabalhar. Isso é saúde mental. A gente tentar trazer o melhor das pessoas, é a gente potencializar as habilidades em meio a uma crise. É isso que é promover saúde mental em meio a uma pandemia. É potencializar o que o meu aluno tem de melhor, o que o meu paciente tem de melhor. O que vocês acham da ideia? Fala aí para mim. Tem professores aí? Quem trabalha com adolescente? Falei bastante aqui. Tem perguntas?
Alguém tem alguma dica também sobre isso que eu falei? São ideias bem amplas que a gente pode ir reformulando para serem trabalhadas, né, com adolescentes. Adolescente tem muita dificuldade de expressão, mas ao mesmo tempo ele tem necessidade de criar algo para que ele busque a sua identidade. É criando as coisas que os adolescentes vão descobrir sua identidade. Então, quanto mais ele tiver espaço para criar, mais a gente vai favorecer esse equilíbrio emocional. Tá certo? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Minha irmã escreveu, né? Gostei. Isso poderia ser usado na pré-adolescência? Sim, com certeza. Até porque a adolescência antigamente a gente falava adolescente para, né, faixa etária de 12, 13 anos. Hoje em dia tem criança de 9 anos que já é praticamente adolescente. Então hoje está tudo muito precoce. Então, sim, a gente pode fazer isso na pré-adolescência, sim. A gente pode usar esses métodos, essa nova forma pedagógica para pré-adolescentes também. Com 8, 9 anos, as crianças já estão com essa necessidade de buscar uma identidade, né? Tá muito precoce. Então, na pré-adolescência também, a gente tem que ter uma atenção redobrada aí. Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Inclusive, isso é uma coisa que eu tento fazer desde o começo, né, desses vídeos. Eu gravei uma live com o Lucas, o psicólogo lá, ele é psicólogo em Santos, e a gente falou sobre a adolescência, né? E estou preparando um material aí bem bacana que acredito que os adolescentes vão gostar bastante. E em breve a gente vai ter lives com filmes também, falando sobre filmes, fazendo análise de filmes que estão fazendo sucesso na adolescência. Que a gente não pode deixar eles de fora de jeito nenhum. Tem dúvidas? Querem fazer perguntas? Quem é professor ou professora também pode dar alguma dica, alguma ideia? Tudo certinho, pessoal? Bom, eu vou deixar lá no canal, tá bom? Quem tiver ideias pode ir colocando lá nos comentários. E fica a dica aí, né? Alguns desafios, algumas propostas para a gente mudar um pouquinho a cabeça dos nossos adolescentes, né? Favorecer essa mudança, favorecer esse enfrentamento. Nossos adolescentes precisam desenvolver o enfrentamento em momentos de angústia, precisam desenvolver mais a resiliência. Então, fica aí as dicas, tá bom? Quem tiver dúvida também pode me chamar no direct, no WhatsApp, tá certo? E quem trabalha com adolescente pode me chamar também pra gente trocar umas ideias. Então, uns materiais bem bacanas também que a gente tá preparando aí. Boa noite para vocês. Boa semana, bom final de semana, né? Tá achando que hoje é segunda? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite.